Você já viu uma mulher morder os lábios só de olhar um homem entrar na sala? Ele não disse uma palavra, nem olhou para ela, mas o corpo dela respondeu como se tivesse sido tocado. Isso não é mágica, é postura masculina em estado bruto. E hoje, você vai entender exatamente por que isso acontece e como você pode provocar o mesmo efeito. Desde os tempos das cavernas, o cérebro feminino foi programado para buscar mais do que rostos bonitos ou palavras doces. Muito antes da linguagem, do romantismo e dos joguinhos modernos, o desejo feminino foi moldado para um homem que pudesse proteger, prover, liderar e, se necessário, lutar. A atração que ela sente não é algo racional, é biológico, é ancestral. E negar isso é como tentar lutar contra a gravidade. O psicólogo evolutivo David Buss, uma das maiores autoridades mundiais no estudo da atração, revelou em suas pesquisas que as mulheres, em praticamente todas as culturas estudadas, tendem a se sentir atraídas por homens que demonstram status, força, domínio e confiança. Não porque isso foi ensinado, mas porque isso garante a sobrevivência da espécie. O corpo dela lê esses sinais em milésimos de segundos. Ela não pensa, esse cara parece forte, parece que toma boas decisões. Ela sente e reage. É instintivo. Só que tem um problema. O homem moderno está cada vez mais distante desse arquétipo viril que movia impérios. Vivemos em uma era onde tudo é suavizado, pasteurizado, domesticado. A testosterona, o hormônio que molda nossa voz, nossa energia, nossa postura e até nossa coragem, está caindo de forma drástica. Estudos sérios, como o publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, mostram que os níveis médios de testosterona caíram mais de 25% nas últimas décadas. Isso não é apenas um dado. Isso é um alerta vermelho. Estamos nos tornando uma geração de homens enfraquecidos, emocionalmente instáveis, fisicamente frágeis e sexualmente inexpressivos. E isso tem um preço, porque a mulher continua programada biologicamente para buscar o oposto disso. Ela pode até se acostumar com o homem dócil, passivo, desconstruído, mas o corpo dela anseia, mesmo que secretamente, pelo homem que exala força, presença e direção. O tipo de homem que entra num lugar e muda o clima, que não precisa se explicar nem pedir desculpas por existir. O psicólogo social James M. Dabbs Jr., que dedicou sua carreira ao estudo da testosterona, revelou que esse hormônio vai muito além da agressividade comumente associada a ele. Na verdade, está profundamente ligado a comportamentos de dominância, liderança e busca por status. Um homem com níveis saudáveis de testosterona não é necessariamente agressivo, mas sim assertivo, confiante e naturalmente inclinado a liderar em contextos sociais. Biologicamente, essa postura transmite sinais claros de proteção e alta capacidade de sobrevivência. E o desejo feminino, programado para detectar esses sinais em segundos, responde de forma instintiva a esse tipo de presença masculina. Essa é a hora de resgatar a masculinidade não como uma caricatura grosseira, mas como uma força vital que cria e destrói. A verdadeira masculinidade é decisão, é responsabilidade, é ação. É o que protege a mulher, o que lidera a família, o que inspira respeito nos filhos. É o que faz ela te olhar diferente, com desejo, porque por mais que o mundo tente negar, o feminino ainda deseja profundamente o masculino de verdade. E se você sente que essa força está adormecida dentro de você, saiba, ela não morreu. Ela só foi sufocada por anos de condicionamento, medo e passividade. Mas ela ainda está aí. E o primeiro passo para ressuscitá-la é tomar o controle sobre si mesmo. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal. Deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu sou o homem que elas desejam. Eu te agradeço antecipadamente, você é o além da média. Há algo ainda mais sedutor do que a força física de um homem. É a força invisível, o autocontrole. A mulher percebe quando você domina os outros,
mas ela se entrega quando sente que você domina a si mesmo. Um homem que tem controle sobre suas emoções, seus impulsos e seu tempo é visto como uma rocha no meio do caos. E o feminino deseja exatamente isso: estabilidade diante do imprevisível. O grande psiquiatra suíço Carl Jung, ao explorar os arquétipos que habitam o inconsciente coletivo, nos apresenta o arquétipo do rei. Não o rei tirano, impulsivo e inseguro, mas o rei justo, centrado, que carrega o domínio do seu próprio reino interior. Esse é o homem que inspira confiança sem precisar erguer a voz, que toma decisões frias mesmo em meio à pressão, que não se abala por rejeição, por silêncio ou por opinião alheia. Esse é o tipo de presença que faz uma mulher perder o eixo, porque ela vê nele o eixo que falta em muitos. Em uma era onde tudo é reatividade, onde homens se desesperam por mensagens não respondidas, surtam com o ego ferido e entregam seu centro emocional por qualquer migalha de validação, o autocontrole se torna um diferencial sexual e social. O homem que mantém a compostura mesmo diante da provocação, que não se humilha por atenção, que sabe o que sente, mas não se curva a isso. Esse homem é percebido como perigoso, no melhor sentido da palavra, porque ele é imprevisível e o imprevisível seduz. Mas de onde vem essa força silenciosa? Ela nasce da energia masculina em sua forma mais pura. A energia que constrói impérios, que sustenta famílias, que silencia uma sala apenas com um olhar. Não é uma energia violenta, mas potente. É a energia do guerreiro disciplinado, do sábio observador, do homem que sabe esperar a hora certa de agir. Essa energia não precisa provar nada, ela simplesmente é. E quando você acessa esse estado, sua presença muda, seu olhar muda, seu toque muda, e ela sente tudo isso sem que você diga uma palavra. A filosofia estoica, com nomes como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, entendia isso profundamente. Eles ensinavam que um homem deve ser senhor de si antes de ser senhor de qualquer coisa, que a liberdade verdadeira nasce do domínio interno, porque não é livre o homem que faz o que quer. Livre é o homem que não se curva ao que o mundo quer dele, e essa é a essência da verdadeira virilidade: direcionar sua energia com intenção, sem se perder no impulso. Enquanto tantos gastam energia tentando provar que são homens, o verdadeiro homem guarda a sua força, e no silêncio da sua contenção, ele se torna magnético. E esse magnetismo não é apenas sentido, ele é visto. Ele é percebido nos gestos, no ritmo, na postura, porque a sua energia interior, quando verdadeiramente dominada, começa a se manifestar no seu corpo e transforma cada movimento em uma declaração silenciosa de poder. A mulher sente, porque o corpo dela reage ao que o seu corpo comunica, e é por isso que agora nós vamos falar sobre a linguagem corporal. Ela te observa. Antes mesmo de ouvir a sua voz, o corpo dela já tirou conclusões sobre você. A forma como você anda, como ocupa o espaço, como movimenta as mãos ou mantém o olhar, tudo comunica. E mais do que isso, tudo atrai ou repele. A linguagem corporal masculina é uma das armas mais poderosas na sedução. E os homens mais perigosos sabem disso. O corpo não mente. Ele revela quem você é mesmo que você não queira. Ombros caídos, passos rápidos e olhar inquieto mostram insegurança. Já uma postura ereta, movimentos calmos e olhar firme dizem o contrário. Eu sou o centro da sala. E isso não se aprende em uma palestra motivacional. Isso é treinado na mente e refletido no corpo. O psicólogo Albert Mehrabian foi um dos pioneiros ao mostrar a força da comunicação não verbal e mostrou que a maior parte da nossa comunicação é não verbal. A mulher não ouve apenas o que você diz, ela sente quem está dizendo. E muitas vezes, seu corpo fala tão alto que suas palavras se tornam irrelevantes. Você já reparou como certos homens entram num lugar e, mesmo sem dizer nada, atraem olhares? Não é sobre beleza, é sobre postura. O corpo deles comunica uma narrativa silenciosa. Eu não estou aqui para agradar. Estou aqui porque eu sou o que sou. E isso basta. Eles andam devagar, sem pressa,
como se o mundo estivesse no ritmo deles. Não ficam agitados, nem demonstram necessidade, porque o verdadeiro poder se move em silêncio. Essa presença corporal é construída através de autoconhecimento e prática. Começa no espelho, mas se confirma na rua. Ao andar, pergunte a si mesmo: eu estou marchando como um guerreiro ou fugindo como um rato? Ao sentar, reflita: estou me encolhendo para parecer inofensivo ou ocupando o espaço que me pertence? Porque o espaço que você ocupa externamente é reflexo direto do território que você domina internamente. A mulher percebe isso. Mesmo que ela não consiga explicar, ela sente quando está diante de um homem que está confortável na própria pele. Um homem que se move com propósito, que fala com calma, que respira como quem está no controle do próprio mundo. E nesse momento, ela não vê apenas um corpo, ela vê um homem inteiro. Um homem cuja simples presença desperta a curiosidade, a segurança e o desejo. Mas o que acontece quando essa presença não entrega tudo de uma vez? Quando, além de forte e centrado, o homem também é enigmático. É aí que nasce o verdadeiro fascínio. Porque o que atrai intensamente uma mulher não é só o que ela vê, mas o que ela não consegue ver por completo: o mistério, a dúvida, a sensação de que há muito mais por trás do que você mostra, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Mistério é o afrodisíaco da mente feminina, e quanto mais ela sente que te entende, mais perde o interesse, porque o desejo não vive no óbvio, ele mora na dúvida, na tensão, no será que ele pensa em mim? Será que eu sou especial para ele? Por que ele sumiu justo agora? Essas perguntas são chamas internas que só crescem quando ela percebe que, por mais que tente, não consegue te decifrar por completo. O homem misterioso não é frio, ele é seletivo. Não se revela fácil, não entrega seus pensamentos a qualquer uma, não se desnuda emocionalmente como quem busca a aprovação. Ele escolhe o que mostrar e o que esconder. E nesse jogo silencioso, ele ativa algo primal na mulher: o instinto de descobrir. Esse comportamento não é manipulação, é sofisticação. O sedutor de verdade, como ensina Robert Greene em A Arte da Sedução, não se explica, ele sugere. Ele não conta a história inteira, ele deixa pistas, ele não se oferece, ele se permite ser descoberto aos poucos. Porque o mistério cria profundidade, e profundidade é o que diferencia um homem comum de um homem inesquecível. Repare bem, os homens mais desejados são os que têm uma certa sombra, uma ambiguidade, um lado que parece inalcançável. Eles dizem menos, mas deixam entrelinhas, aparecem, encantam e desaparecem por um tempo, não para fazer joguinho barato, mas porque têm uma vida maior do que a conquista. Isso por si só é magnético, porque mostra valor, mostra ocupação, mostra que ele não gira em torno de ninguém. Robert Greene cita o lendário sedutor Giacomo Casanova como o mestre dessa arte. Mais do que um conquistador, ele era um homem de múltiplas camadas, viajante, escritor, diplomata, filósofo. Nunca se oferecia por completo, sempre deixava algo no ar. Cada mulher sentia que havia algo nele que apenas ela poderia decifrar, como se estivesse diante de um mistério exclusivo. E era exatamente essa sensação de ser única que as fazia se entregar. Casanova não implorava por atenção. Ele a atraía com a aura de quem está sempre um passo à frente, com o charme de quem nunca se entrega totalmente. A mulher sente isso, e por mais que diga que quer transparência total no fundo, ela deseja um homem que a surpreenda, que não se dobre com facilidade, que mantenha uma parte de si fechada, porque o mistério, no campo da sedução, é o que separa o ordinário do inesquecível. Esse tipo de presença exige inteligência emocional e uma autoestima sólida. É preciso estar bem com o silêncio, com os espaços em branco, com o fato de que nem tudo precisa ser dito. O verdadeiro homem não teme ser mal interpretado. Ele prefere ser enigmático e real do que óbvio e carente. E quando você entende isso, você para de correr atrás e começa a ser seguido. Porque ela vai querer saber mais. Vai sentir que há camadas em você, que há uma história não contada. E essa curiosidade, meu irmão,
É um dos gatilhos mais poderosos do desejo feminino. Mas escuta isso com atenção. Tudo isso, o mistério, a presença, o autocontrole, só funciona de verdade quando vem de dentro, quando é real. Porque no fim das contas, o que mais enlouquece uma mulher não é o personagem que você representa. É o homem que você realmente é quando para de pedir permissão para existir. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A autenticidade inabalável. A sua verdade. Aquilo que ninguém pode copiar, nem simular. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser você com coragem. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. Você pode dominar a linguagem corporal, controlar suas emoções, manter o mistério, falar com impacto. Mas se tudo isso for só uma máscara, o seu império vai desabar na primeira tempestade. Porque a mulher e o mundo pressente quando um homem está fingindo, quando ele está apenas encenando uma versão idealizada de si mesmo, esperando aprovação, buscando ser aceito, negociando a própria essência em troca de um pouco de atenção. E não há nada menos atraente do que isso. O verdadeiro poder começa quando você para de pedir permissão para ser quem é. Quando você decide viver com clareza, com presença, com convicção, mesmo que isso incomode, mesmo que isso afaste pessoas, mesmo que custe caro. Porque o homem autêntico não é moldado pelo ambiente. Ele molda o ambiente à sua presença. Ele não se explica. Ele não pede desculpas por ser intenso, por ser direto, por ter opiniões firmes, por não seguir a cartilha dos bonzinhos. Ele simplesmente é. A autenticidade não é arrogância. É raiz. É profundidade. É quando cada gesto seu vem de dentro, não de um roteiro aprendido. E essa verdade, meu irmão, é irresistível. Porque ela é rara. Em um mundo cheio de homens tentando se adaptar, se encaixar, se filtrar, ser você por inteiro é um ato de rebeldia. E nada atrai mais do que um homem que não tem medo de si real. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para a maturidade plena, só acontece quando o homem se reconcilia com quem ele realmente é, com suas luzes e suas sombras. E isso exige coragem, porque ser autêntico significa, muitas vezes, ir contra o fluxo. Significa dizer não onde todos dizem sim. Significa não se vender por aplausos fáceis, nem se esconder para parecer mais aceitável. Significa viver com alma. A mulher pode não entender racionalmente, mas ela sente. Ela sente quando está diante de um homem que não se dobra, que não está tentando agradar, que não se vende por migalhas emocionais. Esse tipo de homem incomoda, mas fascina, porque ele é imprevisível, indomável, intenso. Ele não está disponível o tempo todo. Ele tem a própria missão, o próprio ritmo, a própria estrada. E é justamente por isso que ela deseja fazer parte do caminho dele. Porque não existe nada mais masculino do que um homem em missão. Um homem que sabe porque acorda todo dia, que tem um norte claro, que não se distrai com o barulho, que não vive buscando distrações vazias, mas está construindo algo maior do que ele mesmo. Esse homem se torna uma força da natureza. E quando ele aparece, o mundo presta atenção. As pessoas se movem ao redor dele. E a mulher sente que estar ao lado dele é estar ao lado de algo grande. Propósito não é sobre fama ou riqueza. É sobre direção. É sobre saber quem você é e o que você veio deixar no mundo. Dinheiro pode vir. Desejo pode vir. Mas tudo isso é só sombra do que realmente importa. A clareza de viver com sentido. O homem que carrega um propósito verdadeiro anda diferente, fala diferente, decide diferente, porque ele sabe onde está indo. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. E quando perguntaram como ele lidava com tantos fracassos, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Isso não é apenas persistência, é fé absoluta na missão. Edison não estava buscando aprovação. Ele estava cumprindo um chamado interno. E isso é o que molda os homens lendários. Uma convicção tão firme, tão profunda,
que nenhum obstáculo, nenhuma crítica, nenhum abandono pode pará-los. Esse tipo de energia masculina é rara, mas quando ela existe, ela brilha, como uma luz no escuro. E a mulher sente isso. Ela vê que aquele homem não está ali por ela, mas mesmo assim, ela quer estar ali por ele. Porque o homem com propósito verdadeiro não precisa convencer ninguém. Ele apenas vive e o mundo se curva. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser inteiro, firme nos seus valores, verdadeiro nas suas palavras, leal a si mesmo antes de ser leal a qualquer outra coisa. Porque no final das contas, a postura masculina que deixa qualquer mulher molhada de desejo é a de um homem que está em paz com quem é e não abre mão disso por nada. Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa. Não é somente sobre palavras, aparência. É sobre postura. A postura masculina que deixa qualquer mulher molhada e cheia de desejo não é encenada. Ela é vivida. Ela vem do corpo, da energia, da mente e principalmente do seu propósito. Esse vídeo foi mais do que informação. Foi um mapa, um chamado, um lembrete do que você é capaz de se tornar quando alinha presença, autocontrole, mistério, verdade e direção. A mulher sente isso. O mundo sente. Porque o homem que vive com postura verdadeira não passa despercebido. Ele marca. Ele domina. Ele lidera. Se esse conteúdo te atingiu de verdade, se inscreve agora no canal. Porque aqui é onde os homens deixam de ser comuns e começam a construir legado. Deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outros homens que precisam ouvir isso. E comenta aqui embaixo. O que você vai mudar na sua postura a partir de hoje? Sua resposta pode ser o primeiro passo para sua transformação. E o combustível para outro irmão acordar também. E se você quer dar um passo além, se quer fazer parte ativamente da essência dessa mentalidade, torne-se membro do Além da Média. O link está na descrição. E ajude esse conteúdo a continuar chegando até você. Lembre-se, a postura que atrai não é a que tenta, é a que existe com firmeza. Homens com missão não pedem atenção. Eles respiram e o mundo responde. Nos vemos no próximo vídeo, meus irmãos. Vamos juntos nesse caminho para além da média. É só o começo.